No inverno de 1923, uma tentativa de golpe fracassada separa e destrói o grupo de seguidores de Hitler. O putsch foi um desastre. 16 nazistas morreram. Além do Führer, o nacionalista ferrenho Ernst Röhm e o discípulo fiel Rudolf Hess estão atrás das grades. Eles viraram quase criminosos políticos, terroristas. E boa parte da opinião pública alemã achou que era o fim de Hitler. No exílio e gravemente ferido, o ex-piloto de caça Hermann Göring recorre às drogas. Enquanto um jovem, Heinrich Himmler, se esconde na casa dos pais. Mas em meio ao caos, uma nova voz unirá o partido e lançará as bases para um império do mal. Esta é a história dos asséculos de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Em novembro de 1923, um incipiente partido nazista marcha rumo à história. É uma tentativa ousada de tomar o poder em Munique e iniciar uma revolução nacional. Mas ela não corre como planejada. O putsch foi um desastre. 16 nazistas morreram. A história teria sido bem diferente se uma bala tivesse ido 30 centímetros para a direita e atingido Hitler, e não o nazista ao lado dele. O fracasso dispersa os seguidores de Hitler. Gravemente ferido na bacia e na virilha, Hermann Göring, o herói de guerra, adorado pelas elites, é obrigado a fugir. Göring, depois do putsch, passou por tempos difíceis. Estava muito ferido e foi levado às pressas para a Áustria, onde a polícia alemã não podia prendê-lo, e se viciou em morfina. Outro fundador, o sempre leal Rudolf Hess, também é obrigado a fugir e parte para os Alpes bávaros. O putsch pode ter sido um desastre, mas Hess está feliz por ter lutado ao lado de seu amado Hitler. Hess tinha uma personalidade fascinante. Era o único entre todos eles que não tinha ambições pessoais. O amor dele pelo movimento, e especialmente por Hitler, enquanto figura, ia além do mero julgamento político. Para outros, é ainda pior. O cão de guarda do partido, o paramilitar Ernst Röhm, está atrás das grades, aguardando o julgamento na prisão de Stadelheim. A posição de Röhm após o putsch é estranha. Ele era um oficial do exército e agora um terrorista condenado. Heinrich Himmler não havia lutado na Grande Guerra. Então, até agitar uma bandeira na retaguarda da marcha tornou-se fonte de orgulho. A reação de Himmler ao putsch foi interessante. Ele saiu da Primeira Guerra decepcionado por não ter participado dela. Ele ansiava por algum reconhecimento militar e viu oportunidade no golpe. Himmler achava que era o seu grande momento. O putsch foi a primeira vez que ele combateu de verdade. Ele e seu partido fracassaram totalmente. Desesperado para manter o sonho vivo, Himmler visita seu antigo chefe, Ernst Röhm, na prisão. Mas, por enquanto, o partido está em frangalhos. Na verdade, a humilhação foi tão grande que ele voltou a Munique e foi morar com os pais. Longe do drama, na casa de seus pais, nos arredores de Colônia, há um jovem escritor e PhD ainda desconhecido pelos nazistas, Joseph Goebbels. Nada impressionado com a tentativa de golpe, ele escreve em seu diário: mais um putsch dos nacionalistas em Munique. É justo dizer que o fracasso do putsch foi um desastre para Hitler e para o movimento nacional socialista. Eles viraram quase criminosos políticos.
Eles esperavam que se tornasse algo maior do que apenas um movimento bávaro. Devia ser o primeiro passo de um levante nacional. Após 2 dias escondido, Adolf Hitler é encontrado e preso, podendo ser condenado à morte. O impetuoso revolucionário é um homem arrasado. A atitude de Hitler logo após o fracasso do Putsch não foi o comportamento digno do portador de uma cruz de ferro. Ele viu a sua vida política, pelo menos, em pedaços. Ele ficou cabisbaixo e muitos de seus colegas disseram que ele pensou em se matar. Mas nas 10 semanas anteriores ao seu julgamento, algo incrível acontece. Hitler passa por uma transformação. Depois que Hitler se recuperou do choque, seus instintos políticos foram despertados e ele percebeu que, se ia ser julgado, ele teria uma plataforma para divulgar suas ideias. Em vez de implorar por clemência, Hitler parte para o ataque. Ele percebeu que tinha um palanque. E o palanque era o lugar favorito de Hitler. Então ele transformou tudo aquilo em algo positivo. E ele mostrou uma habilidade incrível de transformar o desastre em triunfo. Ele transforma a humilhação dos nazistas em uma espécie de triunfo, se apresentando como uma espécie de mártir e um salvador. Ele fez monólogos. Em vez de responder às perguntas, ele começava discursos políticos, que eram aplaudidos pelos presentes. Eu fiz o que fiz no golpe pela Alemanha. Eu fiz pelo meu povo alemão. Estou sendo julgado, mas o destino não me julgará erroneamente. Hitler sempre foi encarado como um agitador do sul alemão, mas aquele julgamento o transformou em uma figura nacional. A manifestação ousada de Hitler não é aplaudida apenas no tribunal. Ela ganha as manchetes no mundo inteiro. Por atos de terrorismo, Hitler poderia ficar preso por muito tempo. Ele pegou 5 anos. As autoridades e a justiça da Bavária simpatizavam com as posições de Hitler. Embora considerado culpado, Hitler recebe uma sentença leve. E mais do que isso, seu desempenho no banco dos réus serve para unir a direita, conquistando até o cético aspirante a jornalista, Joseph Goebbels. O primeiro contato de Goebbels com Hitler foi através das transcrições do julgamento, que ocorreu em 1924 e foram divulgadas por jornais alemães. Um escritor brilhante, Goebbels é uma figura complexa, um jovem com muito a provar. Alguém disse que Goebbels era física e emocionalmente aleijado. Mas, embora seja cruel, isso contém muita verdade. Ele tinha um profundo complexo de inferioridade. E como Hitler, ele odeia os judeus, acreditando que sua carreira de escritor é sabotada por editores judeus. Os dois só se encontrarão dentro de alguns meses, mas Goebbels e Hitler estão em uma rota de colisão que mudará o destino do país. Goebbels foi inspirado e podemos acompanhar pelo seu diário, a partir de março de 1924, um fascínio crescente por aquele novo personagem e suas ideias. E em poucas semanas, ele passa a admirar, sem restrições, aquele homem e o que ele representa. Junto com Hitler, o co-conspirador Ernst Röhm também é considerado culpado. Mas a sentença de Röhm é suspensa. Ele é solto no mesmo dia em que Hitler é transferido.
Acho que Röhm começou a pensar, bom, o golpe fracassou e Hitler vai ficar preso. Talvez seja a hora de eu assumir um papel maior, de me tornar mais importante. Hitler pede que ele reconstrua a SA, a milícia urbana de camisas marrons do Partido Nazista. Como um oficial desonrado, Röhm abraça a chance de criar um exército à sua imagem. Hitler queria fazer da SA um exército político à sua disposição quando saísse da cadeia. Mas Röhm tem um homem em seu caminho. Göring ainda é o líder oficial da SA. Então, Röhm viaja à Áustria para convencê-lo a ceder o controle. Ele encontra Göring na pobreza e dependente de morfina. Ao notar que ele não tem condições de resistir, Röhm retorna à Bavária, onde ataca seu primeiro grande problema. A SA tinha sido banida na Bavária. Então, Röhm precisava criar uma organização de fachada. Então, Röhm muda o nome. A SA se torna Frontbahn. E com seus muitos contatos militares, Röhm logo encontra recrutas para sua nova organização paramilitar. Enquanto isso, na prisão de Landsberg, Hitler descobre que tem admiradores no alto escalão. Seus aposentos lembram mais um alojamento de oficial do que uma cela, e ele recebe diversos privilégios. Ele tinha sua própria cela, com cerca de 200 livros. Até uma festa pelo seu aniversário de 35 anos ocorre lá. Foi uma celebração. Ele recebeu visitas, quase como uma sessão na corte real. Eles foram prestar homenagem. Foi uma ocasião agradável para alguém preso. E Hitler tem até seu próprio secretário pessoal, o dedicado Rudolf Hess. O inteligente veterano do exército Rudolf Hess estava perdido antes de conhecer Hitler. Mas agora, condenado a 18 meses por ter participado do golpe, ele fica extasiado ao descobrir que cumprirá a pena ao lado de seu ídolo. Hess mal acreditou na própria sorte quando foi parar na prisão de Landsberg ao lado de Hitler, o homem que ele idolatrava. Mas a esta altura, é o dedicado seguidor quem inspira Hitler. Ele era culto. Ele escreveu uma redação quando estudante que Hitler leu. Ela o encorajou a pensar sobre como resolver o sofrimento da Alemanha por causa da guerra. Agora juntos, na prisão de Landsberg, Hess incentiva as ambições de Hitler e começa a empurrá-lo gentilmente para um novo papel. Um líder autoritário, o salvador da Alemanha. É exatamente o que Hitler quer ouvir. Ficar preso em Landsberg com seu herói, Hitler, foi uma excelente oportunidade para Hess. Eles foram obrigados a conviver. Portanto, ele podia estar ao lado de Hitler o dia inteiro. Como resultado, os dois se tornaram incrivelmente próximos. Hess usa o tempo que tem juntos para seduzir Hitler, com a ideia agressiva de uma Alemanha expansionista. Uma filosofia defendida por seu antigo professor, o Dr. Karl Haushofer. Hess tinha estudado com Haushofer e absorvido ideias geopolíticas muito estranhas e esotéricas de definição difícil. Mas elas se resumiam à ideia de que a Alemanha tinha um destino a cumprir e o direito de se expandir. É através de Hess e Haushofer que Hitler começa a ter essas ideias sobre o Lebensraum. A teoria do Lebensraum, ou espaço vital, torna-se uma motivação poderosa para Hitler. Ela planta a semente de um novo superestado germânico que se expandiria para o leste. Então Hess foi muito importante para o pensamento de Hitler. Mas talvez a maior contribuição de Hess para o movimento nazista seja encorajar Hitler a escrever sua visão para o futuro da Alemanha. Ele sugeriu a Hitler que o melhor uso de seu tempo na prisão seria escrever um livro com suas ideias, que seria o manifesto do movimento e também uma biografia inspiradora.
Hitler intitula seu livro Mein Kampf, Minha Luta, mas na realidade, Hess é o coautor. Ele teve duas grandes influências sobre Hitler. Uma foi emocional e outra foi intelectual e ideológica. Ele era o condutor das ideias de Hitler. Juntos, Hess e Hitler criam, em resumo, uma bíblia racista. Ela sonha com um império germânico perdido, culpando judeus e comunistas pelo fracasso atual do país. Lendo Mein Kampf hoje, parecem as palavras de um louco. Ele culpa os judeus e o judaísmo por todos os problemas do mundo, pelos problemas do capitalismo e do comunismo. Culpa os aliados por punirem a Alemanha excessivamente após a Primeira Guerra. Sugere que certas raças biológicas são melhores do que outras. É uma explosão de ódio. E é tudo filtrado pelo cérebro ultranacionalista de Hitler. É um extraordinário barril de veneno. Mas, embora orgulhoso de seu feito, Hess não assume nenhum crédito, dedicando todo o seu esforço a servir o líder da melhor forma possível. Hess tinha a capacidade de acalmar Hitler e de fazer com que ele se sentisse melhor. Hess era o mais próximo que Hitler tinha de um amigo. Hess garante o seu lugar como o primeiro e mais leal membro do círculo íntimo de Hitler. Embora outros veteranos do golpe fracassado não estejam tão bem. Para Göring, os anos após o putsch foram difíceis. A experiência dele depois da Primeira Guerra se repetiu. Ele ficou à deriva sem saber para onde ir nem o que fazer. Ele estava na Áustria, era procurado na Alemanha. Basicamente vivia de favor. Não era como Göring imaginava que estaria àquela altura. Afinal, ele era um herói de guerra. Tinha Paul Le Mérite no pescoço. E agora era uma figura marginalizada. Em dor constante devido aos ferimentos sofridos no golpe, ele busca conforto nos narcóticos e se torna um viciado em morfina. Incapaz de ajudar a Hitler ou a si mesmo, ele está alheio a tudo e deixou um vácuo onde outros podem florescer. Ernest Röhm está ansioso para deixar sua marca. Röhm tinha ideias muito ambiciosas para a SA. Queria que ela tivesse milhões e milhões de homens. Queria que ela substituísse o exército se os nazistas chegassem ao poder. Rebatizada de Frontbahn, ela chega a 30 mil membros. O oficial desonrado criou seu próprio exército particular. Uma força mercenária, pronta para tomar o poder para os nazistas quando chegar o momento. Mas, na prisão de Landsberg, Hitler tem dúvidas. Após o fracasso de uma tentativa violenta de golpe, talvez seja a hora de tentar uma abordagem diferente. O legado mais importante de Landsberg não foi o Mein Kampf, que também foi vital. Foi Hitler ter percebido que o caminho até o poder não era pelo cano de um revólver ou de uma metralhadora, e sim através das urnas. Röhm visita Hitler. Com o apoio de seu grande exército, ele está preparado para um novo putsch. Ele acredita ter homens o bastante para instalar Hitler no poder, mas não conta com as novas ideias de Hitler. Obviamente, os planos de Röhm eram o oposto dos de Hitler. Röhm fica pasmo quando Hitler rejeita seus planos imediatamente e o manda embora totalmente confuso. O exército de Röhm é perigoso para Hitler. Os arruaceiros da Frontbahn podem acabar com as chances de Hitler obter liberdade condicional. A Frontbahn, sob o comando de Röhm, estava cometendo mais e mais atos violentos. E Hitler sabia que precisava se distanciar da violência urbana, daquele comportamento selvagem. Se Hitler quiser ser levado a sério como político, ele não pode se associar a mais violência. Em maio, ele faz um anúncio chocante.
A única escolha de Hitler é renunciar como líder do Partido Nazista em 1924. Ele está preso e o Partido Nazista foi oficialmente banido. Ele sabe que para voltar ao topo e espalhar sua nova visão, terá que pensar a longo prazo. Foi um gesto dizendo que o nazismo não tinha nada a ver com aqueles fatos e quando saísse da prisão, ele recomeçaria. Com o apoio e o incentivo de Rudolf Hess, ele se distancia da política e para de receber visitas. Com a soltura marcada para outubro, nada pode comprometer sua liberdade. Sem Hitler, o Partido Nazista se fragmenta. Hess disse que Hitler é o partido é Hitler. Era um excelente lema. Enquanto ele estava preso, o partido continuou existindo, mas se despedaçou. E seus vários elementos lutaram pelo domínio do partido. Mas o movimento não desmorona totalmente. E em meio ao caos político, deixando a depressão de lado e vendo a chance de deixar sua marca, Heinrich Himmler está em ascensão. Por algum tempo, ele se afastou da política, embora continuasse interessado na política de direita. E ele procurou uma forma de retornar ao movimento assim que possível. O apelo de Himmler está em sua dedicação e inteligência, e em um partido de ideólogos e destemperados. Himmler faz as coisas acontecerem. Ele era muito meticuloso, muito organizado. E qualquer movimento político, por mais radical que seja, precisa de alguém muito competente nos bastidores. Himmler assumia papéis. Ele era um faz-tudo no partido. E cada vez mais gente pensava, o Himmler resolve. Após a renúncia de Hitler, o líder local dos nazistas bávaros, Gregor Strasser, assume o papel de presidente do partido. Logo, Himmler se torna seu assessor. Com Strasser e com outros, o que ele quer é garantir uma posição no partido e construir relacionamentos que possam ser usados mais tarde. Embora o Partido Nazista ainda não fosse a força política que se tornaria, ele estava se mostrando absolutamente indispensável. Embora subordinado a Strasser, com apenas 24 anos, Himmler é, na prática, o líder nazista do sul da Bavária. E ele não é o único jovem que prospera em meio ao caos. Joseph Goebbels nasceu em 1897, numa família de classe média baixa, na cidade de Reit, na Renânia. Como Hitler, Goebbels é mimado pela própria mãe. Na infância, ele tem dificuldade em fazer amigos. Quando jovem, Goebbels passou por várias operações em um dos pés que o deixaram com uma deficiência permanente. E ele passou a vida toda mancando ao andar. Então ele se tornou uma figura meio solitária. E como Hitler, Goebbels acredita que merece mais e encontra um bode expiatório para seus fracassos na Alemanha do pós-guerra. Goebbels era um jovem com um ego enorme. Ele tinha um doutorado, tinha escrito livros e peças que não foram publicados ou encenadas. E também era profundamente antissemita. Inspirado pelo desempenho de Hitler no tribunal, o entusiasmo político de Goebbels aumenta quando, em 1924, ele viaja pela Alemanha até Weimar e participa de sua primeira manifestação de direita. Tudo que nós viríamos a associar ao cerimonial e aos rituais dos encontros do Partido Nazista já estava presente. As bandeiras, os estandartes, os uniformes, a marcha, os gritos, as músicas, os longos discursos para plateias animadas. A violência, os ataques a inocentes, pessoas espancadas na estação ferroviária, a bebida e a celebração à noite.
Tudo estava lá. Embora ainda não seja um membro do partido, ele mergulha na política de direita. Mas como um evangelista deficiente, a arma de Goebbels será a linguagem. Ele encontra emprego em um jornal político em dificuldades. Ele tinha que escrever tudo. E, de repente, na sua própria visão, ele era um jornalista. Ele tinha um emprego real. Logo, ele passa a divulgar suas ideias. E descobre que tem outra coisa em comum com Hitler. Ele sabe fazer discursos. É quando começamos a ver a incrível ética profissional que ele manteve pelo resto da vida. Porque ele combinou o trabalho jornalístico com as falas em público. A princípio eram audiências pequenas, mas ele descobriu que tinha um talento especial para isso. E em poucas semanas, ele ficou conhecido como um orador eficiente. E essa reputação começou a se espalhar pelo Partido Nazista. Ao meio-dia e 15 de 20 de dezembro de 1924, após cumprir apenas 9 meses de uma sentença de 5 anos, Hitler deixa Hess na cadeia e é finalmente libertado. Depois de sua prisão espetacular e da renúncia à presidência do partido, deveria ser uma grande ocasião. Mas ele não é recebido por uma multidão. Apenas por um único carro. As coisas mudaram e o país não está mais à procura de um Messias. A Alemanha virou um lugar bem diferente. A economia começou a melhorar. A República de Weimar começa a parecer mais forte e há um clima de estabilidade, de confiança. A Alemanha encarou uma crise e decidiu se acomodar e encontrar uma forma de viver dentro dos termos ditados pelas outras potências. Naquele clima, e sem a liderança de Hitler, nas eleições de 1924, os nazistas recebem apenas 3% dos votos. Parece o fim do partido. Se tinham 35 mil membros em 1923, agora tem apenas a metade. E esbravejar contra os empréstimos americanos é ridículo em um período de prosperidade. O clima mudou. Eles não podiam ficar gritando nas esquinas ou metralhar os opositores. Isso não ia dar certo. Com o partido de joelhos, Hitler está livre para reconstruí-lo de acordo com a sua nova visão política, forjada com Hess. Os nazistas não seriam mais um partido revolucionário e violento. Eles adotariam o legalismo. Eles participariam de eleições e entrariam no parlamento, no Reichstag. Eles se tornariam um partido em uma democracia parlamentarista. Hitler tenta recuperar o controle do seu partido, mas logo descobre que é difícil deixar para trás os fantasmas do passado. Ernst Röhm aguardava ansiosamente a soltura de Hitler, convencido de que ainda podiam trabalhar juntos. Hitler estava determinado a criar um partido de verdade e trilhar um caminho legal ao poder. Mas homens como Ernst Röhm tinham uma visão mais revolucionária. Para eles, uma revolução nacional tinha que ser uma revolução. Depois de lhe dar a chance de reconstruir a SA sob outro nome, Hitler descobriu que Röhm tinha milhares de seguidores. Hitler precisa lidar com a situação. Em 16 de abril de 1925, em sua casa em Munique, ele confronta Röhm, explicando sua visão política. Precisava parecer que eles estavam agindo dentro do sistema político e que eles eram um partido real, com credibilidade. E não só um bando de lunáticos que invadia cervejarias em Munique. Mas Röhm, um soldado à moda antiga, acredita que toda revolução deve começar com um golpe. Röhm falou em revolução e Hitler disse que as revoluções vêm após a tomada do poder. Elas não a precedem. Vamos tomar o poder, então fazer uma revolução.
O relacionamento entre Rom e Hitler logo desmoronou. Hitler disse a ele: "Você criou um exército político, um perigo revolucionário. Eu não quero isso, não é o que eu esperava de você." E Rom, é claro, ficou furioso. Hitler sabe o quanto Rom é poderoso. Com um exército à sua disposição, é um momento perigoso. Mas, incrivelmente, é Rom quem recua. Era uma batalha que Rom não podia vencer porque o domínio de Hitler sobre o partido, embora ainda não fosse completo, já era muito forte. Em uma carta a Hitler, no dia seguinte, Rom renuncia à liderança da Frontbahn e da SA, mas pede que não desista da amizade entre eles. Hitler não responde. Rom acabou ficando deprimido e decidiu ir para a Bolívia, do outro lado do mundo. Ele pensou: bem, eu não vou vencer, eu desisto, vou embora daqui. Expulso do círculo orbitado de Hitler, Rom parte para a América do Sul, mas ele terá uma nova chance. Com Rom fora do caminho e Hess libertado, tem início a campanha para recuperar o partido e os corações e mentes do povo alemão. Para que os nazistas se tornem uma força política séria, o processo deve começar com um líder. Hitler é transformado. Ele podia se apresentar como uma figura alemã tradicional, folclórica, de lederhosen, meiões e sapatos de caminhada. E isso agradava a um certo público. Ele também podia parecer um tecnocrata e usar ternos mais elegantes. E nos grandes comícios nazistas, ele usaria o uniforme. Ele opta pelo tecnocrata. Agora, ele parece um líder confiante e bem ensaiado. Pronto para recuperar o controle do partido nazista e colocá-lo em uma nova direção. No começo de 1925, a proibição ao partido e suas publicações é suspensa. Mas a má notícia é que a versão repaginada de seu líder não pode ser apresentada ao público alemão. Como parte do acordo de condicional, Hitler aceitou não falar mais em público até segunda ordem. Ele não cumpriu a palavra, não seguiu o acordo, porque fez discursos e foi proibido novamente de discursar até 1927. Eles precisavam de alguém novo para ajudar a vender sua visão. Quando a proibição ao partido é suspensa, Joseph Goebbels é um dos primeiros a se filiar. Goebbels se aproximou do nazismo pela via socialista a princípio. Filosoficamente, ele acreditava na dialética marxista, na luta de classes. Então, ele podia incluir no nazismo aquela noção central do conflito, de que não se chega a lugar nenhum se não houver conflito. Goebbels se filia ao partido na região industrial da Renânia, longe do berço nazista, em Munique. Ele logo constrói sua reputação como um orador espetacular. Ele era cheio de energia, de ideias, de entusiasmo. E a ascensão do partido se deve em parte a Goebbels. Ele embarcou em um programa de palestras, viajando sem parar, incansavelmente, de uma ponta da Alemanha à outra, discursando em cervejarias, centros comunitários, prefeituras. Ele fez muitos discursos. Fez 189 discursos em 12 meses. É uma quantidade enorme de discursos. A reputação dele se espalhou pelo partido nazista. E pessoas em toda a Alemanha começaram a falar sobre aquele jovem da Renânia que fazia discursos eficientes e empolgantes. No
No sábado, 12 de julho de 1925, Hitler ignora a proibição aos seus discursos para representar os nazistas em um congresso da direita. O jovem orador Goebbels está na plateia. Quando Goebbels viu Hitler pela primeira vez naquele encontro de partidos de direita, ele se apaixonou. Isso pode parecer um termo estranho, mas era uma forma de amor. E a palavra amor em relação a Hitler aparece várias vezes nos diários de Goebbels. Goebbels se convence de que Hitler é seu futuro. É um momento transformador. Ao apertar a mão de Hitler, ele sabe que quer trabalhar ao lado desse homem. Goebbels estava louco para fazer parte do círculo de amizades de Hitler. Mas como entrar nele? Então, ele decidiu se tornar útil, vital, essencial ao movimento. O plano de Goebbels funciona. As autoridades podem fazer vista grossa às aparições locais de Hitler. Mas, se ousar atuar nacionalmente, ele sabe que será preso. O partido nazista precisa de um porta-voz e Goebbels pode ser a solução. Claramente, Hitler decidiu recrutar Goebbels. Ele conhecia a reputação de Goebbels como orador e o enxergava como um recurso valioso. Hitler age para se aproximar do jovem em ascensão. Hitler entendia os talentos de Goebbels. Ele queria usá-los, queria que ele entrasse para o sistema. E isso era tudo que Goebbels queria. Hitler manipula Goebbels, cobrindo-o de elogios. Uma vez sob os encantos de Hitler, ele ficou apaixonado como uma colegial. Com Goebbels a bordo, Hitler quer ver do que ele é capaz. Goebbels foi convidado não só para visitar a sede do partido, mas para discursar na cervejaria onde começou o Putsch de 1923. E Goebbels não decepciona Hitler. O comício foi um grande sucesso. Goebbels falou muito bem. Ele disse que quando Hitler o abraçou, ele estava com lágrimas nos olhos. E, a partir desse ponto, nós vemos o início de um intenso relacionamento pessoal próximo entre os dois. Goebbels se torna o mais novo recruta da cúpula nazista. E Hitler logo lhe dá uma missão. Sem uma voz forte na capital, os nazistas nunca chegarão ao poder. Goebbels é enviado a Berlim. Berlim era importante para os nazistas por muitos motivos. Era a capital da Alemanha. Era o centro administrativo da Alemanha. Era a cidade mais populosa. Era o grande centro de mídia. Era a sede do governo. E era um bastião da esquerda. Com poucas centenas de membros, o partido nazista quase não tem representação em Berlim. Os que estão lá são mal liderados e paralisados por disputas internas. Se eles queriam ser um partido nacional capaz de governar, precisavam ganhar força na capital. Uma vez lá, Goebbels se dedica a motivar a sede regional. Goebbels entendia intuitivamente os métodos modernos de propaganda. Ele transformava funerais, casamentos e comícios em eventos do partido nazista. Mandava caminhões circularem jogando panfletos. Imprimia cartazes vermelhos. Ele criou um jornal polêmico chamado Der Angriff, o ataque. Isso diz tudo sobre a agressividade e a violência nazistas. Mas Goebbels sabe que sua arma mais eficiente são os discursos. Ele se apoiava no sarcasmo e no desprezo e no desdém pelos oponentes. E sabia lidar com vozes dissonantes. Goebbels também revela um lado implacável.
Na Berlim dominada pelos comunistas, Goebbels complementa seus discursos cuidadosamente elaborados com a violência à moda antiga. Goebbels não era uma figura masculina clássica, e ele tentava compensar esse fato com o amor pela violência. Os nazistas haviam jurado atuar dentro da lei, mas sempre testavam os limites. Então Goebbels inflamava a violência nas ruas contra os comunistas. Ele planejava tumultos, planejava brigas. Eles quebravam narizes, vitrines, garrafas, cadeiras. Essa era a trilha sonora da Berlim de Goebbels. Sob Goebbels, a tropa de choque do partido nazista, os camisas marrons da SA, derramam sangue regularmente para provocar os partidos da oposição. Ao que parece, quando você chamava Goebbels para fazer um discurso, o entretenimento da noite estava garantido. Mas em 1926, 2 anos após deixar a prisão, Hess e seu amado líder Hitler avançaram um pouco politicamente. E boa parte do partido ainda não adotou essa nova visão. Está na hora de eliminar as facções rivais e recuperar o controle. Eles estavam ansiosos. Quanto mais demorassem para conseguir os resultados eleitorais que queriam, mais difícil seria. Ele começou a questionar: o partido está estruturado da forma mais eficiente? Eles relançam o partido de acordo com seus ideais, com uma estrutura similar à do governo. Hitler lidera, com o sempre leal Hess controlando o acesso ao Führer. Ameaças à liderança são rapidamente esmagadas. Junto com os novos departamentos, surge uma nova força de proteção política. Para o aspirante a soldado Heinrich Himmler, é uma grande oportunidade. Ele quer comandar este grupo de elite conhecido como Schutzstaffel, ou SS. Ele imaginava a SS como uma unidade de guerreiros de elite. Eles não seriam só um esquadrão de proteção para Hitler. Eles seriam a nata da visão nazista. E Himmler queria estar bem no centro disso. Enquanto a maioria das regiões recruta camisas marrons para a sua SS, Himmler tem planos diferentes. No sul da Bavária, ele escolherá homens que são mais do que guarda-costas de elite. Sua SS exibirá a supremacia racial nazista e refletirá o ideal da masculinidade alemã. Nos primeiros anos da construção da SS, Himmler se dedicou a escolher a dedo os novos membros da organização. Ele acreditava, por exemplo, que a sua aparência física é um reflexo do seu valor racial. Analisando fotografias, ele elimina candidatos que não se enquadram no estereótipo ariano. Mesmo assim, para ser considerado, o candidato devia ser capaz de provar sua ascendência germânica desde o século XVIII. A visão de Himmler para a SS evoluiu lentamente nos anos 20. Ele gostava da ideia de eles serem os cavaleiros do movimento, nazistas mais puros do que o resto. Embora a SS faça parte da SA, Himmler garante que seus homens se destacarão. Uma força de elite de cavaleiros nazistas. Himmler veste sua elite ariana com uniformes distintos, criados pelo estilista e membro do partido nazista, Hugo Boss. Eles usavam botas pretas e calças pretas. E também usavam uma caveira e ossos cruzados como emblema, o Totenkopf. Simbolizando força e propósito, lealdade e compromisso até a morte, é um visual impressionante. Nós podemos comparar a SS a uma guarda imperial, talvez da Roma Antiga. Os cavaleiros de Himmler se dedicarão a proteger e servir a um homem, Adolf Hitler. Ele concluiu que a melhor forma de crescer era mostrar a lealdade da SS ao Führer e ficar ao lado dele sempre que houvesse disputas internas no partido e defender as decisões do Führer em qualquer oportunidade.
Lentamente, as bases do círculo próximo a Hitler são lançadas. Hess cuida das decisões do dia a dia e das políticas do partido. Goebbels é o porta-voz do partido. E Himmler e a SS, sua força policial. Por enquanto, há pouco atrito entre as duas grandes promessas do partido, Himmler e Goebbels. Himmler e Goebbels, a essa altura, ainda eram homens jovens, com menos de 30 anos. Então, eles eram figuras menores, mas eram ambiciosos. Obviamente, estavam cientes um do outro e reconheciam os talentos um do outro. Eles se respeitavam e acho que viam um no outro competência, eficiência, assertividade, dedicação e rigor, o que eles admiravam muito. Trabalhando em esferas diferentes, os dois jovens dedicam todos os seus esforços ao sucesso do partido. Em 1927, a proibição aos discursos públicos de Hitler é suspensa. E o partido nazista pode usar sua arma mais poderosa: sua mensagem. A Alemanha deve retomar o controle de suas finanças dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Quando ele teve a permissão para falar, ele abordou o que se tornou uma questão importante. A Alemanha não podia ficar sob o controle de forças financeiras externas. Hitler soube se posicionar, tornando-se uma figura pública que defendia os interesses alemães. Os discursos populistas de Hitler encantam as massas, mas os nazistas também precisam das elites alemãs. No passado, Hermann Göring foi esta ligação. Mas ele está exilado, um inimigo do Estado que passou os últimos 4 anos lutando contra a dor e a morfina. Finalmente, uma porta se abre para Göring. Para celebrar o 80º aniversário do presidente Hindenburg, o parlamento concorda em anistiar os exilados políticos. Göring se aproveita disso. Em 1927, ele retorna achando que vai ser recebido de braços abertos pelo movimento nazista, que Hitler vai dizer: "Volte para casa, somos velhos amigos." Mas ele se depara com uma recepção um tanto fria. Mas Hitler percebe que os talentos de Göring serão valiosos. O único recurso que Göring possui ao voltar é sua personalidade. Ele é associado, tem contatos. Com seu status de herói e habilidades sociais, ele se vende como um embaixador do partido. E logo se torna a ligação entre os nazistas e a elite conservadora da Alemanha. Eles não o viam como um perigoso terrorista político. Não era como Himmler e Goebbels. Podia ser útil para o partido, construindo pontes com as forças conservadoras. Com a cúpula reunida, eles precisam encarar o desafio e apostar tudo nas eleições nacionais de 1928. Discursos, panfletos, negociações dos bastidores, todos têm um papel. Está na hora de colher os frutos dos anos de reconstrução. Para Hitler era um teste. Ele acreditava que 1928 seria o ano da virada. O caminho legal para o parlamento era conquistando votos e vagas. A máquina nazista funciona a todo vapor. Mas sua mensagem de crise iminente não combina com o clima geral. A eleição de 1928 foi um completo desastre para o partido nazista. Era a chance de o partido nazista mostrar que era um partido legítimo, que a visão nacional socialista era o caminho do futuro para a Alemanha. Mas as pessoas não compraram as políticas de Hitler. Com apenas 2,6% do total nacional, eles têm 100 mil votos a menos do que na eleição de 1924. Após 4 anos de campanha constante, é catastrófico. Mesmo em Berlim, onde Goebbels atuou incansavelmente e causou todo tipo de problema para dar visibilidade ao seu pequeno movimento, eles tinham conquistado mais apoio, mas estavam longe de ser o partido majoritário.
Enquanto durar a prosperidade alemã, ninguém ouvirá as previsões apocalípticas de Hitler. Partidos marginais nas duas pontas do espectro político precisam de uma crise para chegar ao poder. Em 1928, o público alemão estava tranquilo e não queria ser tirado da sua zona de conforto por Adolf Hitler. Os nazistas obtêm apenas 12 dos 500 assentos do Reichstag. Do séquito de Hitler, apenas Goebbels e Göring tornam-se membros eleitos do parlamento, o que não serve de consolo. No final de 1928, ficou claro que o Partido Nacional Socialista estava em crise. Eles recebiam poucos votos e o número de membros crescia muito lentamente. Precisavam de uma crise. O partido não ia se tornar uma grande força política, a menos que houvesse uma crise. Com suas previsões de catástrofe financeira sendo ignoradas, o Partido Nazista está prestes a desaparecer da paisagem política. Eles precisam de um milagre, e ele acontece. Em 29 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos em Wall Street quebra, e os credores americanos cobram seus empréstimos da Alemanha. Da noite para o dia, o país retorna à anarquia do desemprego e pobreza. Apenas um homem tinha previsto isso: Adolf Hitler. Ele é imediatamente transformado de mera curiosidade política em profeta. Com o país mergulhando no caos, os homens ambiciosos que cercam Hitler veem uma oportunidade de ouro, que eles agarram com ambas as mãos.